Este audiobook foi gravado mediante autorização da editora e sem fins lucrativos no estúdio Monte Sião. O texto aqui apresentado é de domínio público e proveniente da Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, a Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Este material pode ser redistribuído livremente desde que não seja alterado e que as informações aqui citadas sejam mantidas. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu na mesma cidade em 29 de setembro de 1908. Foi um escritor brasileiro considerado um dos mais importantes nomes da literatura deste país e identificado pelo crítico Harold Bloom como o maior escritor negro de todos os tempos. De sua vasta obra, que inclui ainda poesias, peças de teatro e crítica literária, destacam-se o romance e o conto. É considerado um dos criadores da crônica no país, além de ser importante tradutor, vertendo para o português obras como Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, e o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que também se chama Casa de Machado de Assis. Leitura feita por Clésio Firmino, Mariana. O que será feito de Mariana? Perguntou Evaristo a si mesmo no Largo da Carioca, ao despedir-se do velho amigo que lhe fez lembrar aquela velha amiga. Era em 1890. Evaristo voltara da Europa dias antes, após 18 anos de ausência. Tinha saído do Rio de Janeiro em 1872 e contava demorar-se até 1874 ou 1875, depois de ver algumas cidades célebres ou curiosas, mas o viajante põe e Paris dispõe. Uma vez entrado naquele mundo em 1873, Evaristo deixou-se ir ficando além do prazo determinado. Adiou a viagem um ano, outro ano, e afinal não pensou mais na volta. Desinteressara-se das nossas coisas. Ultimamente nem lia os jornais daqui. Era um estudante pobre da Bahia, que os ia buscar emprestados e lhe referia depois uma ou outra notícia de vulto. Senão quando, em novembro de 1889, entra-lhe em casa um repórter parisiense que lhe fala da Revolução do Rio de Janeiro, pede informações públicas, sociais, biográficas. Evaristo refletiu. Meu caro senhor, disse ao repórter, acho melhor ir eu mesmo buscá-la. Não tendo partido nem opiniões, nem parentes próximos, nem interesses, todos os seus haveres estavam na Europa. Mal se explica a resolução súbita de Evaristo pela simples curiosidade e contudo não houve outro motivo. Quis ver o novo aspecto das coisas. Indagou da data de uma primeira representação no Odeon, comédia de um amigo, calculou que saindo no primeiro paquete e voltando 3 paquetes depois, chegaria tempo de comprar bilhete e entrar no teatro. Fez as malas, correu a Bordeaux e embarcou. Que será feito de Mariana? Repetia agora descendo a rua da Assembleia. Talvez morta. Se ainda viver, deve estar outra. Há de andar pelos seus 45. Upa! 48. Era mais moça que eu uns 5 anos. 48. Bela mulher. Grande mulher. Belos e grandes amores. Teve desejo de vê-la. Indagou discretamente. Soube que vivia e morava na mesma casa em que a deixou, Rua do Engenho Velho, mas não parecia desde alguns meses por causa do marido que estava mal, parece que a morte. Ela também deve estar escangalhada, disse Evaristo ao conhecido que lhe dava aquelas informações. Homem, não. A última vez que a vi, achei-a frescalhona. Não se lhe dá mais de 40 anos. Você quer saber uma coisa? Há por aí roseiras magníficas, mas os nossos cedros de 1860 a 1865 parece que não nascem mais. Nascem. Você não os vê porque já não sobe ao Líbano, retorquiu Evaristo. Crescera-lhe o desejo de ver Mariana. Que olhos teria um para o outro? Que visão antiga viria transformar a realidade presente? A viagem de Evaristo, cumpre sabê-lo, não foi de recreio, senão de cura. Agora que a lei do tempo fizera sua obra, que efeito produzia neles quando se encontrasse a espectro de 1872, aquele triste ano da separação que quase o pôs doido e quase o deixou morta. Dias depois apiava-se ele de um tilbre à porta de Mariana e dava um cartão ao escravo que lhe abriu a porta. Enquanto esperava, circulou os olhos e ficou impressionado. Os móveis
eram os mesmos de 18 anos antes. A memória, incapaz de recompor na ausência, reconheceu-os a todos, assim como a disposição deles, que não mudaram. Tinha um aspecto vetusto. As próprias flores artificiais de uma grande jarra que estava sobre um aparador havia desbotado com o tempo. Tudo ossos dispersos que a imaginação podia enfaixar para restaurar uma figura a que só faltasse a alma. Mas não faltava a alma. Pendente na parede por cima do canapé estava o retrato de Mariana. Tinha sido pintado quando ela contava 25 anos. A moldura, dourada uma só vez, descansando em alguns lugares, contrastava com uma figura ridente e fresca. O tempo não descolara a formosura. Mariana estava ali, trajada à moda de 1865, com seus lindos olhos redondos e namorados. Era o único alento vivo da sala, mas só ele bastava a dar à decrepitude ambiente a fugidia mocidade. Grande foi a comoção de Evaristo. Havia uma cadeira defronte do retrato. Ele sentou-se nela e ficou a mirar a moça do outro tempo. Os olhos pintados fitavam também os naturais, porventura admirados do encontro e da mudança, porque os naturais não tinham o calor e a graça da pintura. Mas pouco durou a diferença. A vida anterior do homem resistiu-lhe à verdura exterior, e os olhos embeberam-se uns nos outros e todos nos seus velhos pecados. Depois, vagarosamente, Mariana desceu da tela e da moldura e veio sentar-se defronte de Evaristo. Inclinou-se, estendeu os braços sobre os joelhos e abriu as mãos. Evaristo entregou-lhe as suas e as quatro apertaram-se cordialmente. Nenhum perguntou nada que se referisse ao passado, porque ainda não havia passado. Ambos estavam no presente. As horas tinham parado tão instantaneamente e tão fixa que parecia haver sido ensaiadas na véspera para esta apresentação única e interminável. Todos os relógios da cidade e do mundo quebraram discretamente as cordas e todos os relojoeiros trocaram de ofício. Adeus, velho logo de Lamartine. Evaristo e Mariana tinham ancorado no oceano dos tempos. E aí vieram as palavras mais doces que jamais disseram lábios de homem nem de mulher, e as mais ardentes também, e as mudas, e as treslocadas, e as expirantes, e as de ciúme, e as de perdão. Estás bom? Bom. E tu? Morria por ti. Há 1 hora que te espero, ansiosa, quase chorando. Mas bem vês que estou risonha e alegre, tudo porque o melhor dos homens entrou nessa sala. Por que demoraste tanto? Tive 2 interrupções no caminho, e a segunda muito maior que a primeira. Se tu me amasses deveras, gastaria 2 minutos com as 2 e estaria aqui há 3/4 de horas. Que riso é esse? A segunda interrupção foi teu marido. Mariana estremeceu. Foi aqui perto, continuou Evaristo. Falamos de ti. Ele primeiro, a propósito, não sei de que, e falou com bondade, quase que com ternura. Cheguei a crer que era um laço, um modo de captar a minha confiança. Afinal, despedimo-nos, mas eu ainda fiquei espiando a ver se ele voltava. Não vi ninguém. Aí está a causa da minha demora. Aí tens também a causa dos meus tormentos. Não venhas outra vez com essa eterna desconfiança, atalhou Mariana sorrindo como na tela há pouco. Que quer você que eu faça? Xavier é meu marido. Não hei de mandá-lo embora, nem castigá-lo, nem matá-lo, só porque eu e você nos amamos. Não digo que o mates, mas tu o amas, Mariana. Amo-te e a ninguém mais, respondeu ela, evitando assim a resposta negativa que lhe pareceu demasiado crua. Foi o que pensou Evaristo, mas não aceitou a delicadeza da forma indireta. Só a negativa rude e simples poderia contentá-lo. Tu o amas, insistiu ele. Mariana refletiu um instante. Para que hás de resolver a minha alma e o meu passado? Disse ela. Para nós, o mundo começou há 4 meses e não acabará mais. Ou acabará quando você se aborrecer de mim, porque eu não mudarei nunca. Evaristo ajoelhou-se, puxou-lhe os braços, beijou-lhe as mãos e fechou nela o rosto. Finalmente deixou cair a cabeça nos joelhos de Mariana. Ficaram assim alguns instantes, até que ela sentiu os dedos úmidos, ergueu-lhe a cabeça e viu-lhe os olhos rasos d'água. Que era? Nada, disse ele. Adeus. Mas que foi? Tu o amas, tornou Evaristo. E essa ideia apavora-me, ao mesmo tempo que me aflige. Porque eu sou capaz de matá-lo se tiver certeza de que você o amas.
Você é um homem singular, retorquiu Mariana, depois de enxugar os olhos de Evaristo com os cabelos, que despenteara às pressas para servi-lo com o melhor lenço do mundo. Que o amo? Não, já não amo. Aí tens a resposta. Mas já agora hás de consentir que te diga tudo, porque a minha índole não admite meias confidências. Desta vez foi Evaristo que estremeceu, mas a curiosidade mordia-lhe a ele o coração de tal maneira que não houve mais temer, senão guardar e escutar. Apoiado nos joelhos dela, ouviu a narração que foi curta. Mariana referiu o casamento, a residência do pai, a dor da mãe e a perseverança dela e de Xavier. Esperaram 10 meses, firmes, ela já menos paciente que ele, porque a paixão que a tomou tinha toda a força necessária para as decisões violentas. Que de lágrimas verteu por ele, que de maldições lhe saíram do coração contra o pai, e foram sufocadas por ela, que temia a Deus e não quisera que essas palavras, como armas de parricídio, a condenassem, pior que ao inferno, a eterna separação do homem a quem amava. Venceu a constância, o tempo desarmou os velhos e o casamento se fez. Lá se ia 7 anos. A paixão dos noivos prolongou-se na vida conjugal. Quando o tempo trouxe o sossego, trouxe também a estima. Os corações eram harmônicos, as recordações das lutas pungentes e doces. A felicidade serena veio sentar-se à porta deles como uma sentinela, mas bem depressa foi-se a sentinela. Não deixou a desgraça, nem ainda o tédio, mas a apatia, uma figura pálida, sem movimento, que mal sorria e não lembrava nada. Foi por esse tempo que Evaristo apareceu aos seus olhos e arrebatou. Não a arrebatou ao amor de ninguém, mas por si mesmo nada tinha que ver com o passado, que era um mistério e podia trazer remorsos. Remorsos? Interrompeu ele. Podia supor que eu os tinha, mas não os tenho nem os terei jamais. Obrigado, disse Evaristo após alguns momentos. Agradeço-te a confissão. Não falarei mais de tal assunto. Não amas é o essencial. Que lindo és tu quando juras assim e me falas do nosso futuro. Sim, acabou. Agora que estou, ama-me. Só a ti, querido. Só a mim? Ainda uma vez, jura? Por estes olhos, respondeu ela, beijando-lhe os olhos. Por estes lábios, continuou impondo-lhe um beijo nos lábios. Pela minha vida e pela tua. Evaristo repetiu as mesmas fórmulas, com iguais cerimônias. Depois sentou-se de frente de Mariana, como estava a princípio. Ela ergueu-se então por sua vez e foi ajoelhar-se aos pés, com os braços nos joelhos dele. Os cabelos caídos enquadravam tão bem o rosto, que ele sentiu não ser um gênio para copiá-la e legá-la ao mundo. Disse-lhe isso, mas a moça não respondeu palavras. Tinha os olhos fitos nele, suplicantes. Evaristo inclinou-se, cravando nela os seus, e assim ficaram, rosto a rosto, 1, 2, 3 horas, até que alguém veio acordá-los. Faz o favor de entrar. Evaristo teve um sobressalto. Deu com um homem, o mesmo criado que recebera o seu cartão de visita. Levantou-se depressa. Mariana recolheu-se à tela que pendia da parede, onde ele a viu outra vez trajada à moda de 1865, penteada e tranquila. Como nos sonhos, os pensamentos, gestos e atos mediram-se por outro tempo que não o tempo. Fez-se tudo em 5 ou 6 minutos, que tantos foram o que os criados despendeu em levar o cartão e trazer o convite. Entretanto, é certo que Evaristo sentia ainda a impressão das carícias da moça. Vivera realmente entre 1869 e 1872, porque as 3 horas da visão foram ainda uma concessão ao tempo. Toda a história ressurgia com os ciúmes que ele tinha de Xavier, os seus perdões e as ternuras recíprocas. Só faltou a crise final, quando a mãe de Mariana, sabendo de tudo, corajosamente se interpôs e os separou. Mariana resolveu morrer. Chegou a ingerir veneno, e foi preciso o desespero da mãe para restituí-la à vida. Xavier, que então estava na província do Rio, nada soube daquela tragédia, senão que a mulher escapara da morte por causa de uma troca de medicamentos. Evaristo quis ainda vê-la antes de embarcar, mas foi impossível. Vamos, disse ele agora ao criado que o esperava. Xavier estava no gabinete próximo, estirado em um canapé, com a mulher ao lado e algumas visitas. Evaristo penetrou ali cheio de comoção. A luz era pouca, o silêncio grande.
Mariana tinha presa uma das mãos do enfermo a observá-lo, a temer a morte ou a uma crise. Mal pôde levantar os olhos para Evaristo e estender-lhe a mão. Voltou a fitar o marido, em cujo rosto havia uma marca do longo padecimento, e cujo respirar parecia o prelúdio da grande ópera infinita. Evaristo, que apenas vira o rosto de Mariana, retirou-se a um canto sem ousar mirar-lhe a figura, nem acompanhar-lhe os movimentos. Chegou o médico, examinou o enfermo, recomendou as prescrições dadas e retirou-se para voltar à noite. Mariana foi com ele até a porta, interrogando baixo e procurando-lhe no rosto a verdade que a boca não queria dizer. Foi então que Evaristo a viu bem. A dor parecia alquebrá-la mais que os anos. Conheceu-lhe o jeito particular do corpo. Não descia da tela como a outra vez, mas do tempo. Antes que ela tornasse ao leito do marido, Evaristo entendeu retirar-se também e foi até a porta. Peço-lhe licença. Sinto não poder falar agora ao seu marido. Agora não pode ser. O médico recomenda repouso e silêncio. Será noutra ocasião. Não vinha mais tempo vê-lo porque só há pouco é que soube. E não cheguei a muito. Obrigada. Evaristo estendeu-lhe a mão e saiu a passo abafado, enquanto ela voltava a sentar-se ao pé do doente. Nem os olhos nem a mão de Mariana revelaram em relação a ele uma impressão qualquer, e a despedida fez-se como entre pessoas indiferentes. Certo, o amor acabara. A data era remota, o coração envelhecera com o tempo, e o marido estava a expirar. Mas refletia ele. Como explicar que, ao cabo de 18 anos de separação, Mariana vê-se diante de si um homem que tanta parte tivera em sua vida, sem o menor abalo, espanto, constrangimento que fosse? Eis aí um mistério. Chamava-lhe mistério. Ainda agora despedida, sentira ele um aperto, uma coisa que lhe fez a palavra trôpega, que lhe tirou as ideias e até as simples fórmulas banais de pesar e de esperança. Ela, entretanto, não recebeu dele a menor comoção. E lembrando-se do retrato da sala, Evaristo concluiu que a arte era superior à natureza. A tela guardara o corpo e a alma. Tudo isso baforido de um despeitozinho acre. Xavier durou ainda uma semana. Indo fazer-lhe segunda visita, Evaristo assistiu à morte do enfermo e não pôde furtar-se à comoção natural do momento, do lugar e das circunstâncias. Mariana, desgrenhada ao pé do leito, tinha os olhos mortos de vigília e de lágrima. Quando Xavier, depois de longa agonia, expirou, mal se ouviu o choro de alguns parentes e amigos. Um grito agudíssimo de Mariana chamou a atenção de todos, depois o desmaio e a queda da viúva. Durou alguns minutos a perda do sentido. Tornada a si, Mariana correu ao cadáver, abraçou-se a ele soluçando desesperadamente, dizendo-lhe os nomes mais queridos e ternos. Tinham esquecido de fechar os olhos ao cadáver, daí um lance pavoroso e melancólico, porque ela, depois de os beijar muito, foi tomada de alucinação e bradou que ele ainda vivia, que estava salvo, e por mais que quisessem arrancá-la dali, não cedia, empurrava a todos, clamavam que queria tirar-lhe o marido. Nova crise a prostrou. Foi levada às carreiras para o outro quarto. Quando o enterro saiu no dia seguinte, Mariana não estava presente, por mais que insistisse em despedir-se. Já não tinha força para acudir à vontade. Evaristo acompanhou o enterro. Seguindo o carro fúnebre, mal chegava a crer onde estava e o que fazia. No cemitério, falou a um dos parentes de Xavier, confiando-lhe a pena que tivera de Mariana. Vê-se que se amava muito, concluiu. Ah, muito, disse o parente. Casaram-se por paixão. Não assisti ao casamento, porque só cheguei no Rio de Janeiro muitos anos depois, em 1874. Achei-os, porém, tão unidos como se fossem noivos, e assisti até agora a vida de ambos. Viviam um para o outro. Não sei se ela ficará muito tempo neste mundo. 1874, pensou Evaristo, 2 anos depois. Mariana não assistiu à missa do 7º dia. Um parente, o mesmo de cemitério, representava-a naquela triste ocasião. Evaristo soube por ele que o estado da viúva não lhe permitia arriscar-se à comemoração da catástrofe. Deixou passar alguns dias e foi fazer a sua visita de pêsames. Mas tendo dado o cartão, ouviu que ela não recebia ninguém. Foi então a São Paulo, voltou 5 ou 6 semanas depois, preparou-se para embarcar. Antes de partir, pensou em ir visitar Mariana, não tanto por simples cortesia como para levar consigo a imagem deteriorada embora daquela paixão de 4 anos. Não a encontrou em casa. Voltava zangado, mal consigo, achava impertinente de mau gosto. A pouca distância viu sair da igreja do Espírito Santo uma senhora de luto, que lhe pareceu Mariana. Era Mariana. Vinha a pé.
Ao passar pela carruagem, olhou para ele, fez que não conhecia e foi andando de modo que o cumprimento de Evaristo ficou sem resposta. Este ainda quis mandar parar o carro e despedir-se dela ali mesmo, na rua. 1 minuto, 3 palavras. Como, porém, hesitasse na resolução, só parou quando já havia passado a igreja e Mariana ia um grande pedaço adiante. Apiou-se, não obstante, e desandou o caminho, mas fosse respeito ou despeito, trocou de resoluções, meteu-se no carro e partiu. 3 vezes sincera, concluiu, passados alguns minutos de reflexão. Antes de 1 mês estava em Paris. Não esquecera a comédia do amigo, a cuja primeira representação no Odéon ficara de assistir. Correu a saber dela, tinha caído redondamente. Coisas de teatro, disse Evaristo ao autor para consolá-lo. Há peças que caem, há outras que ficam no repertório.